Prezados irmãos e amigos, em continuação ao nosso trabalho, com muita alegria e gratidão a Deus, faremos agora um comentário sobre o capítulo 14 do livro do Apocalipse, cujo tema é o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Leiamos dos versículos 1 a 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre o homem foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. No capítulo 14 do Apocalipse, encontramos 7 visões. Visões distintas entre si mesmas, sem qualquer ligação umas com as outras. Dos versículos 1 a 5, os remidos triunfantes no Monte Sião. Dos versículos 6 e 7, o anjo anunciando o Evangelho eterno. O versículo 8, o anjo anunciando a queda da Babilônia. Versículos 9 a 12, o julgamento dos adoradores da besta. Versículo 13, a bem-aventurança dos mortos. Versículo 14 a 16, a ceifa da terra. Versículo 17 a 20, a vindima da terra. Sobre os 144.000, veja Apocalipse capítulo 7, versos 4 a 8. Enquanto o capítulo 13 nos fala dos adoradores da besta, no capítulo 14 encontramos os adoradores do Cordeiro. Nem tudo está perdido. Quando o profeta Elias se queixou com Deus, dizendo: todos os teus profetas morreram e eu fiquei só, e buscam a minha vida. Deus lhe respondeu: eu reservei 7.000 que não se dobraram a Baal. 1 Reis, capítulo 19, versículos 14 a 18. Durante o governo do Anticristo, ter-se-á a impressão de que não existe mais na terra ninguém que adore o verdadeiro Deus. Mas essa impressão é falsa, pois além dos 144.000 assinalados, ainda haverá um grande número de pessoas, tanto judeus como gentios, que se converterão com a pregação das 2 testemunhas, com a pregação do anjo no capítulo 14, que estudaremos a seguir. Sempre haverá um remanescente fiel, adorando e servindo o verdadeiro Deus. O apóstolo João viu o Cordeiro sobre o Monte Sião, a cidade de Davi em Jerusalém. 1 Reis 8 e 1.
O templo foi construído no Monte Moriá. Segundo Crônicas, capítulo 3, verso 1. O palácio de Davi no Monte Sião. A sede do governo de Cristo e do seu povo será no Monte Sião. Isaías capítulo 2, versículo 3. Sião é símbolo do lar dos redimidos e do lugar de adoração eterna do povo de Deus. Hebreus capítulo 12, versos 22 a 24. Os 144.000 não eram crentes acovardados, envergonhados de professarem o nome de Jesus, mas eles tinham em suas testas assinalados o nome do Senhor, identificando-se como servos de Deus. Veja João capítulo 19, versículo 38. Marcos capítulo 8, versículo 38. E Romanos capítulo 10, versículo 10. Esses 144.000 são virgens. Não se contaminaram com mulheres. O fato do texto sagrado dizer que são virgens e não terem se contaminado com mulheres não traz qualquer demérito para o casamento. Vide 1 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5. Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 3. E Hebreus capítulo 3, versículo 14. Certamente eles serão eunucos feitos por Deus, isto é, de nascimento, ou a si mesmos se fizeram por causa do reino de Deus. Veja Mateus capítulo 19, versículo 12. Esses 144.000 entoavam um novo cântico, verso 3. Eles prestavam lindo culto de louvor e adoração ao Cordeiro. Imaginemos essa grande multidão, cantando com alegria um hino de louvor, inundando com uma maravilhosa música a terra e o céu. Já na terra, os adoradores da besta cantavam blasfêmias. Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Apocalipse capítulo 3, verso 4b. Os remidos com alegria louvam ao Cordeiro. Este cântico soava como trovão, como a voz de muitas águas. Versículo 2. O anjo pregando o evangelho eterno. Versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre toda a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra e o mar, e a fonte das águas. O evangelho que o anjo pregará é o mesmo que pregamos hoje. Não há outro evangelho. Pois mesmo que venha um anjo do céu pregando outro evangelho, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Este mesmo evangelho foi pregado também a Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Em pleno reinado do anticristo, quando a besta fechar a boca de todos os crentes, Deus ainda dará ao mundo uma oportunidade de arrependimento, enviando um mensageiro do céu para pregar o evangelho. Este anjo voando pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno. A besta não o poderá calar. E todos os que crerem na mensagem do anjo e se recusarem a prestar adoração à besta,
e adorarem ao verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, serão salvos. Veja 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Os anjos desejaram bem atentar para o Evangelho. Note que eles não desejaram pregar o Evangelho. Eles tentaram entender o Evangelho. Desejaram bem atentar, ter compreensão da mensagem do Evangelho. Os anjos não são oniscientes. A onisciência é um atributo apenas de Deus. E quando os anjos tentaram entender, desejaram entender o Evangelho, porque no Evangelho está o mistério de Deus escondido. Quando os anjos rebeldes pecaram, para eles não houve arrependimento. Mas quando o homem caiu no pecado, Deus lhe anunciou e lhe mostrou uma oportunidade de arrependimento, de reconciliação. E a mensagem do Evangelho, as boas novas, é para todo pecador arrependido se reconciliar com Deus, ter a alegria do perdão e ser justificado pela fé em Jesus Cristo. Versículo 8 nos fala assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Depois do anjo pregando o Evangelho eterno, vem o anjo anunciando a queda da Babilônia. A destruição da Babilônia se dará com o derramamento da sétima taça. Apocalipse 16, versículos 17 a 19. Deus avisa com antecedência. Deus não entra em juízo com o pecador sem lhe dar antes a oportunidade de arrependimento. Ezequiel 33 e 11. Assim como Deus enviou Jonas a Nínive, advertindo os ninivitas quanto à iminente destruição da cidade, enviara também um anjo anunciando aos moradores da terra a destruição da Babilônia. Todos os que se arrependerem e abandonarem a idolatria, a feitiçaria e derem glória ao Deus do céu, escaparão da condenação e não perecerão com os ímpios. Vídeo comentário mais detalhado sobre aquela de Babilônia nos capítulos 16, versos 17 a 21. Agora, dos versículos 9 a 12, temos o pronunciamento do julgamento divino sobre os adoradores da besta. Leiamos então. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal receberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A quarta visão é uma advertência de Deus com respeito à lei imposta pela besta, de que todos adorem a besta e a sua imagem, sob pena de morte. Apocalipse 13, versos 15 a 16. É possível que alguém seja tentado a receber o sinal da besta na testa e na mão direita, dizendo que não recebe, que recebe apenas no corpo, mas não recebe no coração.
Tal desculpa não os livrará do castigo eterno. Pois todos os que receberem o sinal da besta na testa ou na mão direita estarão debaixo da condenação. Deus, a sua infinita graça, não deixará de enviar aos homens a última advertência através do anjo, para que muitos possam escapar da eterna condenação, recusando-se a prestar adoração à besta e a receber o seu sinal, mesmo que isso custe-lhe a vida, mas não se perderão eternamente. Mateus capítulo 10, versículo 28. Que será um período de grande aflição, será. Mas muitos resistirão. Que coisa curiosa. Há quase 2000 anos atrás, João tinha essa revelação. Eu quero acreditar que nem o próprio apóstolo João entendia muito bem tudo quanto ele via e falava, porque naquela época a tecnologia era muito fraca, tudo era manual, mas já hoje sabemos que através do chip, pode-se colocar um chip na testa ou na mão direita, e uma pessoa ser identificada, ser localizada, ser achada, como João sabia disso há 2000 anos atrás. E o anticristo fará uso deste recurso para impor a sua vontade. Mas outra vez eu quero afirmar, enquanto a igreja estiver na terra, ela é oposição e ele não terá esse poder. Só após o arrebatamento da igreja é que essas coisas hão de acontecer. Escapa-te, amigo ouvinte. Una-te à igreja de Cristo. Faça parte da noiva do Cordeiro. Será muito melhor estar com ele para sempre. Versículo 13 nos fala da bem-aventurança dos mortos. Parece que há um contrassenso. O que quer dizer bem-aventurado? Quer dizer muito feliz, felicíssimo. Mas felizes os mortos? Sim. E eu vi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e suas obras o sigam. Os que morrerem pela perseguição da besta do anticristo, os que selarem seu testemunho com seu próprio sangue, a Bíblia Sagrada lhe chama de bem-aventurados, de muito felizes, porque escaparão da eterna condenação, morrendo neste mundo. Está escrito que suas obras os seguem, suas obras de fidelidade, de temor, de firmeza diante de Deus. É isso que o morto pode levar para a vida eterna, para o futuro. Ninguém leva outra coisa, a não ser as suas obras. Essa maravilhosa mensagem pregada pelo anjo pode ser aplicada a todos os fiéis e em todas as épocas. Contudo, aqui se trata de uma mensagem especial, enviada por Deus num período de grande aflição, que envolve a todos os que recusarem aceitar o sinal da besta, mesmo com a perca de suas vidas. Vejamos a grande diferença entre os bem-aventurados mortos e os que receberem o sinal da besta. Enquanto os bem-aventurados descansam dos seus trabalhos,
Os adoradores da besta não terão descanso nem de dia nem de noite. Veja no versículo 11. Apesar do reinado do anticristo parecer próspero e feliz, será muito melhor reinar com Cristo 1000 anos do que 3 anos e meio com o anticristo. Vejamos agora dos versículos 14 a 16, a ceifa da terra. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice cega, é já vindo a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra, e a terra foi cegada. João viu o próprio Senhor Jesus assentado sobre uma nuvem branca, para tirar da terra os fiéis, aqueles que não adoraram a besta e nem aceitaram o seu sinal. Estes são os crentes que não foram arrebatados com a igreja, por algum descuido de suas vidas espiritual, mas que se despertaram e permaneceram fiéis ao Senhor. E outros que não haviam ainda aceitado Jesus, mas que após o arrebatamento da igreja se arrependeram dos seus pecados e confessaram a Jesus como seu Salvador. Esses são os rabiscos que foram colhidos após a primeira cega. Vinde Levítico 19, de 9 a 10. Isaías capítulo 17, versículo 6. E capítulo 24, versículo 3. Agora dos versos 17 a 20, temos agora a vindima da terra. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice na terra e a vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lugar até os freios dos cavalos, por espaço de 1.600 estádios. O juízo de Deus sobre os desobedientes, sobre os adoradores da besta. Assim como o Senhor arrebatou a sua igreja antes da grande tribulação, Ele tirará também da terra aqueles que se converteram no período da grande tribulação, antes da vindima da terra descrita dos versos 17 a 20. A ceifa da terra, dos versos 14 a 16, é a colheita do trigo para o celeiro do Senhor. Lucas capítulo 3, verso 17. A vindima da terra fala do terrível castigo divino sobre aqueles que adoraram a besta e aceitaram o seu sinal. Joel capítulo 3, verso 9 a 16. Isaías capítulo 63, versos 1 a 4. O versículo 20 descreve uma batalha tal que o sangue chegará até os freios dos cavalos, por espaço de 1.600 estádios. Um estádio romano mede 185 metros. 1.600 estádios são iguais a 296 quilômetros. Este terrível acontecimento será muito mais pavoroso do que o historiador judeu Flávio Joséfo
nos conta sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. O próprio Flávio José participou dessa guerra contra os romanos e assistiu à destruição de Jerusalém. Informa que corria tanto sangue em Jerusalém, que em muitas casas até o fogo dos fogões se apagava. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus não deixa o seu povo sem aviso. Deus quer que todos se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Se algum dos meus ouvintes não abriu o coração para Jesus ainda, abra teu coração para Jesus. Se algum desviado do Senhor está me ouvindo, volte agora mesmo para o Senhor. Reconcilia-te com Ele. É bom estar com Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria estamos dando sequência ao nosso trabalho, do nosso comentário a respeito do livro de Apocalipse, complementando o estudo da nossa lição bíblica deste trimestre, aqui na Assembleia de Deus do Belenzinho, sob a liderança do pastor José Wellington Bezerra da Costa, e a nossa escola de professores, sob a liderança do doutor e professor Caramuru. Com muita alegria no coração, nós damos sequência ao trabalho de deixar gravado esse comentário sobre o livro do Apocalipse. Hoje, segundo a graça que o Senhor nos der, estaremos comentando o capítulo 15. O título do capítulo é o seguinte: Os 7 anjos com as 7 taças das últimas pragas. Vamos ler dos versículos 1 a 4. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém. Glória a Deus. A história que vinha sendo narrada por João a respeito dos 7 anjos com as 7 trombetas foi interrompida no capítulo 11, versículo 19, para a introdução dos capítulos 12, a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, do capítulo 13, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, e do capítulo 14, os remidos do Monte Sião com o Cordeiro, a vindima e a ceifa da terra. Agora no capítulo 15 tem sequência os acontecimentos da manifestação da ira de Deus contra o reino do anticristo. Os moradores do céu estavam numa expectativa, porque sabiam que a ira de Deus se completaria e o reino seria restituído ao Senhor Jesus Cristo.
estava no meio de uma grande batalha. Glória a Deus! E ele começou dizendo, o evangelista São João, que ele viu uma grande multidão diante do mar de vidro. Fala de um lugar de paz, de segurança, de tranquilidade. Mar de vidro misturado com fogo. Os que estão lá, os salvos, os vitoriosos, sobre a besta e o seu sinal, e que sofreram tanta perseguição e foram martirizados, tinham lá um mar de vidro misturado com fogo, uma lembrança da aflição que passaram e a glória que agora gozavam e a segurança que agora tinham diante do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Meus amados, e está escrito que essa multidão cantavam. Nos fala de dois cânticos, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Moisés conduzindo o povo, atravessando o Mar Vermelho. Assim que atravessaram o Mar Vermelho, viram os corpos dos egípcios mortos na praia e a grande vitória que Deus lhes dera. Eles cantaram um hino de gratidão a Deus. Está no livro de Êxodo, capítulo 15, versículos 1 a 40. E agora, meus amados, os salvos da besta e da perseguição movida pelo anticristo, diante do mar de vidro, cantavam o hino do Cordeiro. Os grupos, tanto do Velho como do Novo Testamento, louvando a Deus pela grande salvação que alcançaram. Então, o povo de Deus, mesmo que passem lutas e aflições, sofram perseguições, selem com sangue o testemunho e a sua fidelidade, mas eles estarão louvando e glorificando a Deus, porque a vitória final é daqueles que confiam em Deus e que esperam nele. Pode ir. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para sempre. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Temos aqui no capítulo 15, na continuação do derramamento da ira. Pode ir. O Senhor ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo exatamente conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Está em Êxodo capítulo 25, versículo 40. O escritor aos Hebreus se refere ao tabernáculo como figura das coisas que estão no céu. Hebreus capítulo 9, versículos 23 a 24. É desse templo do tabernáculo do testemunho no céu, versículo 5, do santo dos santos no céu, que saem as taças da ira de Deus. Hoje, todo verdadeiro cristão se sente mal quando vê a situação em que o mundo se encontra. A semelhança de Ló, quando vivia em Sodoma. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8.
Assim como o justo Ló enfastiava sua alma justa com as injustiças e as abominações que ele via em Sodoma, os verdadeiros cristãos, na atualidade, também se sentem mal, se perturbam, se ficam angustiados com a situação espiritual do mundo. Quando a mídia nos mostra grandes multidões adorando ídolos, grandes multidões em atos de feitiçaria, de magia negra, adorando a deusa das águas. Quando vemos a criminalidade praticada até por aqueles que deviam combatê-las, e que às vezes se folga porque tem uma proteção pela sua posição social, pela sua condição financeira, zombam da justiça, e parece que as coisas vão ficar assim, e os verdadeiros filhos de Deus se sentem incomodados. Vemos a criminalidade crescer tanto, nossos jovens sendo impiedosamente arrastados para o mundo do crime, das drogas, da prostituição. Realmente isso traz uma grande preocupação. Mas nós sabemos que tudo isso terá um fim. Deus é Deus longânimo, mas no tempo certo Ele entrará em ação. Nós lemos que João viu o tabernáculo de Deus aberto no céu, e o tabernáculo encheu-se de fumaça, de tal forma que ninguém podia entrar no tabernáculo. Quando o tabernáculo foi dedicado a Deus, lá em Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35, Pode ir. e no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11, ninguém podia entrar no santuário por causa da nuvem da glória de Deus. Mas aqui, no capítulo 15 de Apocalipse, a fumaça que encheu o tabernáculo de tal forma que ninguém podia entrar no tabernáculo, era a fumaça da ira de Deus. Deus manifestando a sua ira contra a incredulidade, a dureza de coração e a maneira corrupta como vive este mundo. Mas agora nós estamos no limiar do reino de Satanás, e muito breve o reino glorioso de Jesus Cristo, o reino de justiça e de paz, está para ser inaugurado. No capítulo 16 tem início o derramamento das 7 taças. Tivemos já a abertura dos 7 selos. Cada selo aberto havia uma manifestação da ira de Deus. Depois que foi aberto o 7º selo, teve início as 7 trombetas, que com o toque de cada trombeta, um juízo de Deus era derramado na terra, e o reino do anticristo ia sendo violentamente atingido. E agora, já com a 7ª trombeta tendo soado, agora ainda temos os 7 anjos, com as 7 últimas taças, cheias da ira de Deus. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Está escrito no Salmo 7.
Mas, com o livro do Apocalipse, o derramamento dessas pragas, a ira de Deus se manifesta contra Satanás e seu reino tenebroso, contra o anticristo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que deixaram a Deus para amarem este mundo corrompido e que aceitaram o sinal da besta na sua mão, em suas testas, provarão agora a ira de Deus. E nós estamos caminhando para a conclusão de todos esses acontecimentos e o estabelecimento completo do reino glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, pensemos quanta consolação sentiu o apóstolo João quando ele viu aquela multidão de salvos, vencedores da besta, que não aceitaram o sinal da besta em suas mãos, em suas testas, diante de um mar de vidro, cantando um hino de adoração e de louvor a Deus. Como estavam jubilosos, como estavam felizes, porque venceram e nunca mais o inimigo terá qualquer poder sobre eles, mas por toda a eternidade estarão com o Senhor sempre e eternamente. Esta é a esperança e a vitória de todos aqueles que adoram a Deus e o servem com toda sinceridade. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pela graça de Deus, amados, iremos comentar agora o capítulo 16 do livro do Apocalipse. O derramamento das 7 taças da ira de Deus. Com o derramamento das 7 taças da ira de Deus, se findará todo o ataque de Deus contra o reino de Satanás. E então os reinos deste mundo, passando agora às mãos do Senhor Jesus Cristo, que reinará com justiça e paz para todos sempre. O versículo 1 do capítulo 16 diz o seguinte: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O templo que João viu se abriu no capítulo 15 e que se encheu de fumaça da ira de Deus. Agora ele ouve uma voz que ordena ao anjo, dizendo: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. É desde tempo no céu que sai a determinação divina para o ataque final dos reinos do anticristo. Reino esse que aos olhos do mundo é um reino próspero, moderno, com aspecto de um reino de riqueza e de prosperidade, mas que ele é marcado pela rebelião contra Deus e Satanás querendo perpetuar o seu poder neste mundo. Mas a terra pertence a Deus, Ele é o Criador. Lembremos-nos, meus amados, de Faraó, rei do Egito, que endurecendo o coração contra a ordem de Deus para a libertação de Israel, e as pragas foram se sucedendo até a capitulação completa de todo o poderio do Egito. Assim será também no reino de Satanás, regido na pessoa do anticristo.
Leiamos no versículo 2 o derramamento da primeira chaga. Versículo 2 do capítulo 16. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. A primeira taça derramada, e uma chaga má e maligna atinge os moradores da terra. As doenças se proliferam na terra, muitas delas como fruto de uma vida pecaminosa, uma vida de promiscuidade, de impureza sexual. Exemplo: AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Hoje o ar é poluído, as águas poluídas, o alimento com pesticida. Isso tem gerado doenças. Quando a medicina consegue uma vacina para debelar o mal, logo aparece outro. E a humanidade vai sendo ceifada por tantas pragas, tantas doenças, tantas coisas terríveis. Mas no reinado do anticristo, o pecado terá ainda maior pujança. E mais doenças hão de aparecer para atormentar os moradores da terra. Hoje, enquanto a igreja está na terra, há uma força de resistência. Quantas pessoas ficam doentes, recebem uma oração, uma unção com óleo, e o mal é debelado. Quantos doentes sararam pela oração da fé? Mas nos dias do derramamento da praga da ira de Deus, a igreja foi arrebatada. Os moradores da terra não terão mais a bênção de ter alguém que ore por eles repreendendo o mal, para serem curados pela fé, mas estarão experimentando o cálice amargo da ira de Deus. Lembremos-nos lá do Egito, no Êxodo capítulo 9, versículo 8 e 9, quando os egípcios foram atingidos por úlceras malignas e pagaram um preço tão alto pela dureza de coração. E isso acontecerá por ocasião do derramamento da segunda taça a todos os moradores da terra. Leiamos agora, meus prezados, os versículos 3 a 7 do capítulo 16. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Há um reconhecimento da justiça de Deus na manifestação da sua ira. A primeira praga derramada no Egito, no ministério de Moisés e Arão,
foi sobre as águas que se tornou em sangue. Êxodo capítulo 7, versos 19 a 24. Por ocasião da segunda trombeta, a terça parte do mar se tornará em sangue. Apocalipse capítulo 8, versos 8 e 9. Ao soar a terceira trombeta, a terça parte dos rios se tornou sangue, se tornaram amargas. Ao serem derramadas a segunda e a terceira taça, não apenas a terça parte, mas todas as águas do mar e dos rios se tornarão em sangue. Quão grande será a aflição dos moradores da terra, que ficaram privados de toda a água potável, pois todas as águas se tornaram em sangue. E o anjo das águas proclama a justiça de Deus. E por terem derramado o sangue dos santos e dos profetas, Deus lhes dava sangue a beber, porque disto são merecedores. Deus é o Deus de justiça. Ele é longânimo, mas a sua justiça se manifestará no tempo correto. Quanto sangue inocente já foi derramado, e quanto sangue de justo será derramado durante a grande tribulação. Quando o anticristo achar que está com todo o poder nas mãos para cometer as maiores injustiças e perseguirem aqueles que querem temer a Deus e fazer a sua vontade, ele derramará muito sangue inocente. E Deus lhes dará sangue a beber. As águas do mar e dos rios se tornarão em sangue, diante do derramamento da terceira taça. E os homens experimentarão, os homens ímpios, experimentarão quão amargo, quão difícil, quão triste é ser alvo da ira de Deus. É melhor ser alvo do amor de Deus. Hoje o Senhor está convidando os pecadores para se arrependerem e receberem o seu perdão. Não é bom, amigo ouvinte, esperar para o dia do juízo de Deus. Abra hoje o coração para Jesus. Você não receberá, não será alvo da ira de Deus, mas será alvo do grande e sublime amor de Deus. Leamos os versículos 8 e 9 do capítulo 16. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Lendo a palavra de Deus, percebemos uma coisa muito gloriosa. O anticristo exercerá um grande poder político e militar aqui no mundo. Mas ele não tem nenhum poder sobre a natureza. Mas Deus tem poder completo sobre todas as coisas. E a natureza, a própria natureza, obedecem às suas ordens. Glória a Deus. Com o derramamento da quarta taça, o sol aumentará o seu calor, e os homens serão abrasados, queimados pelo excessivo calor do sol. Mas o coração já tão endurecido, assim como era o coração de Faraó, já sem condição até de se arrependerem, porque endureceram o coração.
diante do rigor das pragas, ao invés de se humilharem, eles blasfemam do nome de Deus, do Deus que manifesta o seu poder sobre todas as coisas. Eles blasfemam de Deus e não se arrependem das suas obras malignas. E não dão glória a Deus. Já há uma preocupação geral com o superaquecimento da Terra, o chamado efeito estufa. Os estudiosos do ecossistema prevêem consequências catastróficas. Não seria este um grito de alerta, convidando os homens ao arrependimento? A quarta taça da ira de Deus atingirá o sol, que aumentará sobremaneira o seu calor. Hoje já sabemos que uma longa exposição aos raios solares pode provocar câncer de pele e outras doenças mais. Os dermatologistas estão sempre trazendo uma palavra de alerta, recomendando o uso de protetor solar, porque a longa exposição ao sol pode causar queimaduras da pele e até provocar câncer. Mas ainda não foi derramado na terra a quarta taça. Calculemos quando se cumprir esta profecia, qual será a situação dos moradores da terra. Meus amados, o que está escrito no Apocalipse, não podemos achar que tudo isso seja simbólico. Isso é tão literal, como foi literal no Egito. As pragas foram reais. Os egípcios sofreram bastante com essas pragas. E o coração de Faraó se mostrava endurecido, até que culminou com sua morte por afogamento no Mar Vermelho, porque não se arrependeu e não deu glória a Deus, não obedeceu a Deus. E este é o destino do mundo impenitente, que se prepara cada dia para aumentar contra Deus a sua rebelião e o seu pecado. E eles pagarão por isso muito caro. Leiamos os versículos 10 e 11 do capítulo 16. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa dessas dores e por causa das chagas, blasfemaram de Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Com derramamento da quinta taça, a terra será atingida por densas trevas. Veja a sequência dos acontecimentos. Depois do superaquecimento do sol, agora o sol deixa de brilhar. E na terra existem trevas espessas. O reino da besta se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor, por causa das trevas e das chagas que estavam sobre eles. Parece uma repetição do que aconteceu no Egito, quando houve trevas no Egito. Os egípcios adoravam vários deuses, e o sol era tido como um deus no Egito.
Mas até quando aconteciam as coisas no Egito, Deus estava mostrando o seu amor, mostrando que Ele é o verdadeiro Deus, que o sol está sob as suas ordens, Ele tem controle e domínio sobre o sol. Portanto, o sol não poderia ser adorado e não era um Deus. Ele mostrou a sua superioridade, dando aos egípcios uma oportunidade de reconhecerem, de se arrependerem. Vejamos isso lá no livro de Êxodo, capítulo 10, versos 21 a 23. Mas no derramamento da quinta taça, quando houver trevas espessas e o trono da besta se tornar tenebroso, horrível, já um sinal de um inferno, quente e atormentado pelas chagas malignas. Dá para nós imaginarmos, a nossa mente não vai conseguir entender a situação calamitosa que estará o reino da besta e o seu trono, mergulhado em densas trevas, e as pessoas gritando de dor e mordendo a língua de dor, e proferindo horríveis blasfêmias contra Deus, contra o Criador. Estarão pagando muito caro pela sua dureza de coração. Leiamos agora o versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O grande rio Eufrates, Deus abriu para Israel um caminho através do Mar Vermelho. Salmo 106, versículo 9. Secou as águas do Rio Jordão em época de enchente. Josué capítulo 3, versos 15 e 16. Da mesma maneira o Senhor fará secar as águas do grande rio Eufrates. O rio Eufrates, ele mede 2.165 quilômetros de comprimento. Ele possui de 3 a 10 metros, 3 a 10 metros de profundidade. E com 200 a 400 metros de largura. O leito desse rio, que sempre serviu de barreira entre o povo da Palestina e seus inimigos, secando-se, servirá como caminho para o ajuntamento das nações, dos exércitos, para a terrível batalha. Veja Isaías capítulo 11, versículo 15. Quanta coisa maravilhosa vai acontecer. Quanta manifestação do poder de Deus. O grande rio Eufrates secando-se e dando caminho, dando passagem para os inimigos atacarem Israel. Nós estamos chegando, nos aproximando do final dos grandes acontecimentos. As coisas vão se estreitando e tomando um rumo designado por Deus, para que se cumpra todo o seu plano e todo o seu desígnio. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos, isso não é uma ilusão, não é uma utopia, não estamos forçando nenhuma interpretação.
Estamos aceitando a palavra de Deus exatamente como ela é. Porque tudo isso está prestes a acontecer. Mas a Igreja de Cristo tem uma gloriosa esperança. Jesus vem, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Leiamos agora dos versículos 13 a 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vêm ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. E os congregaram em um lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos. E um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acham. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. E a preparação dos exércitos do anticristo para atacar em Israel na chamada Batalha do Armagedon. Eles se reunirão, como vimos nos versículos anteriores, vindo pelo leito seco do rio Eufrates, entrarão no vale chamado do Armagedon para a grande batalha, tendo certeza que acabarão com a nação de Israel, que eliminarão esta nação. É interessante, mas antes de Jacó nascer, já havia a luta de Jacó e Esaú no ventre da mãe. Depois de nascidos e crescidos os meninos, Esaú jurou matar Jacó, mas não conseguiu. Quantas vezes na história houve ameaças para se acabar com Israel, para arriscá-lo do mapa, mas Israel continua aí, porque é o povo de Deus. Quantos povos pequenos naquela época desapareceram, foram tragados pelos inimigos e foram riscados. Israel sofreu muito, passou por grandes guerras, até no ano 70, quando foram expulsos da sua terra, o templo queimado, a cidade destruída, e parece que eles aí acabariam, mas não se acabaram.
Eles guardam sua identidade onde quer que estejam. E na Segunda Grande Guerra Mundial, quando Hitler matou 6 bilhões de judeus, também esperava acabar com a nação. Mas no dia 14 de maio de 1948, foi decretada a soberania do Estado de Israel. Houve outras grandes guerras contra Israel, mas o povo permanece. E na chamada Guerra Relâmpago, a Guerra de 6 Dias, em 1967, quando 11 nações confederadas, chamada de RAU, República Árabe Unida, sob a liderança de Abdel Nasser, que era o então presidente do Egito, 11 nações, armados com as armas mais modernas e sofisticadas, exércitos treinados e preparados para arriscar Israel do mapa. 11 nações como uma nação pequena, menor que o estado do Ceará. Me desculpe, menor que o estado de Sergipe. Mas não conseguiram. Israel continua aí. Quantos juraram riscar Israel do mapa? Mas Israel continua ativo na sua terra. E agora parece que vai ser a última tentativa, quando o anticristo reunirá todos os exércitos do mundo inteiro. E entrando no vale do Armagedon, para destruir Israel. E quando eles virem que não vão ter mais um meio de escapar, clamarão a Jeová por socorro. Clamarão a Deus por socorro. E o apóstolo São Paulo nos fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8, que vindo o Senhor, ele destruirá o anticristo pelo esplendor da sua vinda, pelo sopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. Em Zacarias capítulo 13, está escrito que virá o Senhor e colocará seus pés no monte das oliveiras. E ele dará uma completa vitória ao seu povo. Quando Israel irá reconhecer o seu Messias, vendo o sinal dos cravos nas suas mãos. Zacarias capítulo 13, versículo 5, lhe perguntarão: que sinais são estes, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá: essa é a ferida com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Reconhecerão então seu Messias, assim como os irmãos de José o reconheceram no Egito e se reconciliaram com ele. Assim os judeus reconhecerão Jesus, o seu Messias, o seu Salvador, que virá do céu acompanhado de um grande exército, e da igreja que já foi arrebatada, para destruir o anticristo e dar vitória ao seu povo. Glória seja o nome do Senhor. Na abertura dos selos, há uma interrupção do 6º para o 7º selo. Apocalipse 6, nos versos 12, e até o capítulo 8, versículo 1. A mesma interrupção se vê também do 6º para o 7º, a 7ª trombeta. Apocalipse 9 e 13, e 11 até o 15. E novamente da 6ª para a 7ª taça. É curioso notar essas interrupções. Teria Deus com isso algum propósito? Certamente que sim. Mesmo em meio à grande tribulação e terríveis castigos vindos sobre o reino do anticristo, a graça e o amor de Deus sempre se manifestam, dando aos homens oportunidade para escaparem da condenação eterna, arrependendo-se dos seus pecados e adorando o verdadeiro Deus.
Após o derramamento da sexta taça, com a consequente seca do leito do grande rio Eufrates, neste leito seco que servirá de caminho para os exércitos, se desencadeará a terrível batalha do Armagedon, da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Sairão 3 espíritos imundos semelhante a rãs, versículo 11. Esses espíritos imundos incitarão todo mundo para a grande rebelião contra Deus, para obstruir totalmente, para destruir totalmente a nação de Israel. Sobre a guerra do Armagedon, voltaremos a comentar no capítulo 19, dos versos 11 a 21. Vejamos agora a 7ª e última taça. Leiamos versículo 17 a 21. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. A 7ª taça derramada no ar, como se fosse um ato de purificação de toda a atmosfera, eliminando as hostes das trevas que estão nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. A mesma trevas que estão nos lugares, a mesma atmosfera que estava sendo dominada pelo príncipe da potestade do ar. Com o derramamento da 7ª taça, saiu grande voz do templo dizendo: está feito. Esta é a última manifestação da ira de Deus contra o anticristo e seus súditos na terra. Haverá um terremoto tão grande como nunca houve antes. Veja Zacarias capítulo 14, versículos 4 e 5. Este grande terremoto atingirá toda a terra. Nós estamos acostumados a ouvir falar sobre terremotos. Grandes terremotos causando grandes prejuízos. Vez ou outra temos notícia de grandes terremotos. Até no Brasil temos ouvido ultimamente sobre alguns tremores de terra. Mas todos eles são localizados. Causam grande dano, muitas vezes, mas no local onde aconteceram. Mas aqui nos fala de um terremoto que vai atingir a terra toda. E a cidade das nações, a grande cidade Jerusalém e a cidade das nações. Podemos lembrar agora Londres, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Lisboa, Pequim e etc. E a Babilônia será lembrada por Deus, para que ela receba o cálice da ira de Deus. Nós estudaremos sobre a queda da Babilônia nos capítulos 17 e 18. Enquanto a terra está sendo violentamente sacudida, cairá uma grande chuva de pedra. Veja Êxodo capítulo 9, versículos 23 a 25. E Josué capítulo 10,
versículo 11. Uma chuva de pedra, de saraiva, de raios, relâmpagos, será como um sinal da ira de Deus. E cairá sobre os homens pedra do peso de um talento. Um talento equivale a 30 quilos. A aflição e o grande caos que se fará sentir na terra, com a completa destruição das grandes cidades e o desaparecimento de todos os montes e ilhas, não são possíveis de se prever. A terra toda passará por grandes mudanças e será preparada para o glorioso reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus avisa com antecedência, porque Ele não deseja o mal do ímpio, Ele não quer que o ímpio se perca. Deus deseja que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quer os homens creiam, quer não. Tudo que Deus planejou irá acontecer. E não há poder nem na terra, nem no céu, nem no inferno, nem em lugar nenhum que possa interromper ou impedir qualquer dos planos do nosso Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.